Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Meu irmão e minha irmã, estou aqui para gravar o 6º vídeo sobre a série Inteligência Sentimental e Emocional. Inteligência Sentimental e Emocional. E o tema que eu coloco hoje é corrija o incorrigível. Corrija o incorrigível. Quando toda a geração de Israel, da época de Jeremias, estava em desobediência, fossem sacerdotes, profetas e o povo, Deus dá uma revelação para Jeremias assim: enganoso é o coração do homem, mais que todas as coisas, é incorrigível. E interroga: quem o conhecerá? Nós sabemos que o coração do ser humano começou a ser enganado e incorrigível desde a queda no jardim. Desde que ouviu-se a serpente, comeu do fruto, desobedeceu a Deus e teve medo e foi tentar se esconder de Deus, se ocultar, vergonha até da sua própria nudez. Então, a nudez hoje, nós vamos falar disso, da incorreção do coração e como fazer uma correção. E nesta situação, o ser humano desde o jardim se tornou incorrigível por si só. Por si só, porque todas as gerações nós estamos vendo pessoas fiéis. Caim matou Abel, mas Abel era fiel. Do dilúvio Deus tirou Noé e sua família, Ló e suas filhas de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos muitos fiéis. Então, quando você olha e fala assim, mas Deus está falando que é incorrigível o coração, como você está falando que há correção? É só você olhar João capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos e ele diz assim: para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não poderá ver o reino dos céus, ou viver o governo de Deus, como você queira. Então, quando você lê lá João 3, você vai ver que o novo nascimento propõe a correção do incorrigível, a correção do coração. E é interessante que a incorreção do coração leva o homem a duas situações extremas. A primeira situação de incorreção é porque o homem peca deliberadamente, se rebelia e é teimoso a pessoa de Deus em Cristo Jesus e seus ensinos. A segunda situação que nós vemos, que é desconfortante e mantém o coração do homem incorrigível, é porque o homem tem medo do juízo, o homem tem medo das consequências, o homem tem medo de mudar de direção, porque ele teria, como já foi dito, que desapegar. E a alma é apegada a prazeres e a situações que nos satisfaça, ainda que esteja sendo doloso a outras pessoas. Entretudo, o medo, ele inativa qualquer área promissora na vida do ser humano. Uma pessoa que vive sobre medo, sobre tensão, se tem medo de Deus, não vai ser livre para se relacionar com Deus, vai até ter o fruto com medo de pecar e ir para o inferno, mas não vai conseguir se render para receber um batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, vai ter que ficar pregando só o temor sem ter temor. Por quê? Pregar o temor de Deus e não pregar um Deus que manifesta maravilhas na salvação, nas curas, nos milagres, para que a pessoa tenha temor de um Deus enxergando livremente e espontaneamente que realmente que tudo que ele fala é bom. Então isso é ser preso e não ser uma pessoa livre. Nós temos que descobrir os nossos medos e quebrar a força do medo que nos adormece dentro de nós. Porque uma pessoa amedrontada por dentro, ela está cheia de projetos que não tem vida. Ela está cheia de planos que passam pela mente, mas ela mata dentro dela mesmo. É por isso que tem pessoas passando por situações até físicas, de tantas tensões, impressões. E Deus, a Bíblia fala também lá em Jeremias 17, que Deus esquadrinha o coração e a mente para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Deus está esquadrinhando a minha mente, vendo eu com medo dele, inativo na vontade dele, ou quem sabe rebelde, teimoso, mas com medo de consequências e não tomando atitude. O que eu vou herdar quando Deus esquadrinha e vai me dar preço daquilo que eu estou vivendo? Dores, flagelo, porque Deus não pode agir se eu estou preso em outra situação e não vivendo nele. Então, queridos, coisas boas não podem vir. Nós temos que ver também
a situação do ser humano. Eu não prego divórcio, mas vou te dar um exemplo do ser humano, como que ele vive sobre a incorreção do coração. Supondo que está lá, amigado, não ama, se batendo, apanhando, sofrendo, aguentando filhos dos outros que não respeita, desde da própria pessoa que está com ela, e ele não toma uma atitude de se libertar daquilo. Por quê? Medo. Para onde eu vou? Com quem eu vou? Mas será que eu vou ficar sozinho? Vai! Crendo na palavra. Senhor, o Senhor diz que faz com que o solitário ou a solitária viva em família. Não adianta nada viver em conjunto estando solitário. Para você ter uma outra ideia que eu vou te colocar, a pessoa precisa refazer a carreira. Ela ganha bem no lugar, está bem, mas o desejo dela era ser empreendedora. Outra área chama atenção, quem sabe estudou para aquilo, quer estudar para aquilo. Ah, mas será que um dia eu vou ter o salário que eu tenho aqui? Mas será que um dia eu vou chegar a ser chefe lá também? Mas será que... Então quer dizer, a pessoa, em vez de pegar e ir para viver tudo bem, tanto numa profissão que ama, fazendo o que gosta, ainda que começar com um pouco menos e criando situações até chegar, prefere ficar preso aqui tratando mal. É tipo o médico que quer ser mecânico ou enfermeiro que entrou porque não pode ser mandado embora. Trata as pessoas de qualquer maneira, nem faz exame para saber o que é. E nessa área, por exemplo, de saúde, a gente está vendo o tanto de complicações e erro que está tendo por causa das negligências do ser humano infeliz, do ser humano do coração incorrigível, do ser humano que não tem simancol. E aí eu quero só te colocar uma situação. Em Cristo, novos projetos vai se tornar realizações. E nós temos que ver qual medo que está me impedindo de tomar decisões. Medo do quê? Eu estou vivenciando uma coisa antecipada sem estar lá. Outras situações. Qual é o medo que me faz desistir da ambição positiva? Conclusão, a ambição de conquistar, de ser, a ambição de ter para partilhar, não ter para ostentar, que é o que se prega aí no mundo. O que pior poderia me acontecer e te acontecer se a partir desse mês aqui de abril de 2016, a gente se desprender não só de pecados, mas também de embaraço e de tudo aquilo que não está bom e correr atrás de sonhos que não seja contra o espiritual, nem contra a moral e nem contra a vida social. No que nos resultaria isso? Há um momento em que temos que parar e tomar atitudes. Sonhos verdadeiros de Deus, Jesus Cristo concretiza. Desejos do nosso coração que não fere a moral, o nosso testemunho, que não vai complicar a nossa salvação, Deus concretiza. Todo ser humano, nós temos que entender então que todo ser humano tem temores, vamos dizer assim, das práticas voluntárias, lá que eu falei do pecado, da rebelião e o medo de tomar decisões porque os prazeres prendem. Tudo bem. Mas aqui nós temos que entender também que há pessoas que as impossibilidades que teve na vida, decepções, frustrações, tentativas, não conquista, criou neles um complexo. Satanás imprimiu na sua mente e nos seus sentimentos tantos pensamentos definhosos, tantas situações decrescentes que essa pessoa se tornou inativo. Para você, a cura da alma. Mas você tem que fazer o quê? Voltar à inteligência sentimental e emocional e corrigir esse incorrigível, porque se entregar a uma vida definhosa é aceitar o incorrigível, enquanto Deus dá espírito de ousadia, 2 Timóteo 1,7, de ousadia, de amor e de moderação. Começa a deixar Deus arrancar neste dia tudo isso que está te matando aí dentro, mulher. Tudo isso que está te matando aí dentro, homem. Está na hora de conhecermos a liberdade do Senhor. A liberdade que Deus faz o homem andar de cabeça erguida, tranquilo, certo que nem a morte, nem a vida, nem força do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, profundidade ou qualquer outra criatura vai te separar do amor de um Deus que salvou para você ser feliz. Orar a oração do Pai Nosso, que muitos já citei em vídeos e escuta de novo. Senhor, faça a tua vontade na terra como no céu.
traga os céus operando na minha vida aqui na terra. Eu recebo, você recebe e o inferno cai por terra em nome do Senhor Jesus. Então, para, por exemplo, convivência de relação, como curar o incorrigível? Bom, nós temos que respeitar os sentimentos e os desejos dos outros, mas respeitar os sentimentos e os desejos dos outros não significa que nós temos que nos fazer servir os caprichos dos outros. Eu respeito seus desejos, seus sentimentos, mas isso feriria princípios morais e éticos, me tiraria do céu, não vou participar. Eu respeito seus sentimentos e seus desejos, então vamos fazer o seguinte, só que você quer sempre que eu faça isso, você não tem feito nada para que eu viva um pouco de prazer também, aonde não vai te ferir a tua moral, a tua ética, nem tirar da sua salvação. Então, não é que eu não vá te satisfazer, e não estou falando só de intimidade de cama, mas você agora vai andar um pouco também por aquilo que Deus colocou na minha vida. Por quê? Porque vida de relacionamento é vida de comum acordo, seja marido, mulher, seja pais e filhos, sejam grupos de trabalhadores do mesmo conjunto, que um depende do outro, nós temos que procurar estar vivendo um ambiente de reciprocidade. E se eu me entrego para fazer a vontade de alguém que não me fere moral, espiritual, não me tira do reino, eu estou descobrindo novas coisas que a minha vida não terá só a minha rotina. Porque um tempo tem pessoas que hoje estão depressivos de tanto viver só a sua autodoutrina, sua autorrotina. Isso também é negativo. Então veja lá, o incorrigível só no Senhor se corrige. Vença os medos, viva a liberdade, viva as propostas que Jesus tem para a sua vida. Porque uma pessoa que vive o incorrigível vai ter frustrações, condenação eterna, vai ter decepções e vai decepcionar muita gente, vai viver separações e vai chegar a ter domínio momentâneo de coisas por manipulação. Agora, uma pessoa livre, ela é empreendedora, ela guarda e sabe guardar. Que Deus nos levante. Senhor, que nossas vidas sejam pessoas de comunhão contigo, comunhão com o que é moral, sabendo, Senhor, respeitar os outros, não indo por aquilo que é definhatório, conselho de ímpios, caminhos de pecadores, rodas de escarnecedores, mas sabendo viver aquilo que é melhor da terra em conjunto, dando, mas também não só dando, sabendo conviver, recebendo aquilo que é espiritual, Senhor. As pessoas pagam mal o bem que a gente faz. Nisso nós não podemos ir fazer só condicional. Fazemos o bem a todos, mas estamos falando de convívio, não ser definhatório, não ser presa. Paulo fazia de tudo sem se prender, sem se autodestruir, sabendo cultivar. E ele tinha ali as suas ramificações de cultivo. Que nós caiamos na graça do Senhor e dos homens, como os apóstolos, em nome de Jesus. Deus te abençoe.